Boa noite! Deu um probleminha com a nossa conexão, mas vamos tentar novamente. A Ítala não estava conseguindo entrar. Consegui já falar com ela novamente pelo WhatsApp e vamos aguardando. Hoje, Ítala Francisco do Sul, Santa Catarina, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Minha musa! Que barato, querida. Que alegria falar contigo. Gosto de ver que, apesar de você poder talvez um dia ter dito assim, vou sair do Rio de Janeiro, não vou voltar a fazer nada com arte. Veja, você está fazendo, né? Ítala, é que você não tem noção do que, como mulher, como artista brasileira e a sua trajetória, você representa para mim. Eu fico extremamente... Vou até ficar emocionada. Ah, meu Deus. Eu também Eu estou. fico, É lindo eu ver isso. fico muito feliz de uma atriz do seu porte, da sua trajetória, ter aceito um convite de uma aluna que é assim que você tem, deve ter uma lembrança de mim. Claro que sim. Me Estávamos lembro conversando muito bem. Você era. sobre... Você. Pode falar. Fale. Não? Estávamos, antes de você chegar, conversando um pouco sobre a, essa grande trajetória, né? Mas antes de começar a live, Ítala, eu queria pedir licença por um papel que eu achei, porque eu sempre fui uma mulher de escrever diários, e achei um papel num livro seu, um livro de sua autoria, da época do Teatro Oficina, e peguei o papel e gostaria de ler para você, porque eu acho que não existem na vida coincidências. Esse papel fala sobre o sagrado feminino. Na época de 2000, no ano de 2000, quando eu era sua aluna. Esse escrito, obviamente, não é meu, mas ele tem a ver com essa trajetória. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer que eram inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado algo tão simples como aquilo que nasceu já com você. Que isso fosse o seu maior orgulho, quando o seu espírito já estava despedaçado em montanhas. De agora em diante, eu vou dizer coisas como: você é forte, você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Sobre o sagrado feminino. Esse escrito representa tudo que eu sempre vi em você. Aos 16 anos, eu começo a fazer um teatro numa cidade muito pequena no interior de Santa Catarina, com um sonho de ser Paquita. Eu não gostava da Xuxa, mas eu queria ser Paquita. E todo mundo me falava que... Minha mãe me dizia que isso era sonho da minha cabeça, que eu não ia conseguir, que...
que era muito, que, enfim, era muito marginalizado, né? O teatro, trabalhar com cultura, com arte. Na minha família não tem ninguém de artista. As coisas sempre foram difíceis. Os cursos de teatro aqui em São Francisco do Sul eram caríssimos, eram como comprar petróleo. E, por incrível que pareça, o último curso de teatro que eu fiz foi aos 15 anos, no lugar onde hoje eu sou professora e coordenadora. E aonde, na época, eu me apaixonei por esta mulher que está nos concedendo essa live, que será maravilhosa, que fazia linda Lou Lou em Que Rei Sou Eu. Tanta Verdade. coisa junto, não é? Tanta coisa junto, meu Deus. E era isso mesmo. Eu lá dando aula para vocês todas, muito lindo. E, ao mesmo tempo, na novela, fazendo a Lulu Leon. E o que eu gosto de perceber é que realmente quando a gente é tocado pela arte, a gente não consegue ficar sem ela. E a gente vai achar uma forma dela aparecer, uma forma dela se fazer luz, porque, na verdade, é uma luz extra que nós temos necessidade de fazer brilhar para que passe ideias novas, né? Assim, novas ideias invadem os espaços com essa luz que, que o teatro, que o ensino da arte da interpretação, eu diria, e tanto faz o ensino para teatro, televisão e cinema, a base deles é igual para todos os três sistemas. Não faz diferença como você chega ali. O importante é você ter essas bases, esse, esse, esse esteio, né, que vai te sustentar para para enfrentar todos os personagens que virão. Porque se eu olhar para trás e olhar do ponto de vista de atriz, os personagens que eu fiz são de uma extravagância absoluta. Você sempre foi uma mulher irreverente, né, Ítala? Conta um pouco para quem está entrando. Eu tenho vários alunos que estão entrando na live e conhecem Ítala Nandi de ouvir falar de mim, das minhas aulas, de como eu ministro, porque eu carrego muito do que eu aprendi com você. Eu não tinha 16 anos quando você foi minha coordenadora. Eu te vi na Lulu quando eu tinha 16 anos. Aos 21, eu fui para o Rio e com 22, eu estava vivendo o sonho da minha vida com aquela mulher que eu achava incrível, que eu já sabia da história, de coisas que ela já tinha feito, de uma irreverência profunda, de uma postura que, naquela época, as mulheres tinham que estar fazendo tricô, crochê, e essa mulher estava brilhando em palco, estava brilhando na vida, estava brilhando em tudo. E eu falava, gente, quem é essa mulher? E daí, quando você foi a minha coordenadora, eu estava assim do seu lado, eu não conseguia respirar. Eu falei, cara, eu não estou acreditando que eu tô com essa poderosa aqui, e é ela que vai me ensinar tudo aquilo que batia na minha alma. Então, para mim, você era muito mais do que uma coordenadora, do que a Ítala, você era o meu ícone, quem era a mulher incrível ali, sabe? Podendo tocar, podendo aprender, podendo respirar arte. Então, isso eu acho que é
eu acho que eu fui muito privilegiada no sentido de que fazer arte numa cidade pequena é muito difícil, né? E eu tive o privilégio de ter a aula com a maior artista brasileira. E hoje a gente conversando, isso é muito incrível, sabe, Ítala? Como é que foi para você, tão nova, quebrar tantos paradigmas? E dentro da sua família, como foi isso? Como é que foi a construção da Ítala, da menina de Caxias do Sul, saindo para ganhar o mundo? Você teve apoio familiar? Não, não tive. Ao contrário. Ao contrário, eu tive grandes problemas familiares por eu ter seguido essa carreira. Porque eu fui educada para fazer a administração da empresa do meu pai. Meu pai sempre quis ter um filho homem. E veio eu primeiro, uma mulher, a segunda, uma mulher, e a terceira, outra mulher. E meu pai não teve filhos homens para dar, que era a visão dele. Mas ele percebeu que ele tinha em mim, apesar de ser mulher, uma, uma pessoa preparada para poder administrar a empresa dele, e que de fato eu poderia ter feito isso, mas eu acho que aí Dionísio, Baco me levaram para outro lado, porque eu fui administrar e fazer tudo o que ele queria que eu fizesse com a empresa vitivinícola dele. Eu fui fazer no Teatro Oficina de São Paulo. Então, todo Imagina. administrador. Não, porque é muito louco. Eu entrei numa oficina, não foi como atriz. Os acessos nunca tinham me visto. Quem tinha me visto no teatro em Porto Alegre era o Boal. O Boal tinha me visto. E eu estava casada com o Fernando Peixoto, eles eram grandes amigos. E quando o Teatro de Arena foi a Porto Alegre apresentar uma temporada, ele foi assistir o Despacho, que era a peça que eu estava fazendo no teatro de equipe naquela época. Então ele tinha me visto no palco. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, quando teve o problema na peça que a gente estava fazendo, eu já estava na oficina como contadora, porque eu sou contadora formada, e o Zé entra estapafúrdio no escritório, liga para o Boal e diz: a Rosinha, a Rosa Maria Murtinho ficou doente, nós estamos com as casas lotadas 2 semanas, ela está com pneumonia, o que eu faço? Aí ele começou a me olhar de um jeito estranho, que o Boal disse para ele: aí ela está aí do teu lado, ela é uma ótima atriz. Ele tinha me visto. E aí o Zé me pegou pela mão, levou para o palco, eu conheci a peça de trás para frente, porque eu assistia quase toda noite. Eu saía de lá quando fechava o borderô. Então, foi uma mão na luva. Eu, em 2 dias, estava estreando. E foi assim que começou a minha relação produtora-atriz, que era aquilo que meu pai via que eu tinha como possibilidade, só que eu podia exercer não na empresa dele. Infelizmente, meu caminho foi para esse lado e, e consegui fazer sempre essa junção de produtora com atriz. E quando eu saí da oficina, eu fiz muito filme. O período da oficina foi muito teatro. Quando eu saí da oficina, eu entrei na área de cinema. Aí foram os anos 70, 70 e 80, 90 anos que eu fiz 25 filmes, assim, fazia uma média de 3 filmes por ano, todo cinema novo. E muito festival, muita viagem. Foi um período muito fértil esse na área do cinema. Aí, quando nasce meu filho, eu comecei a conseguir fazer as duas coisas. A, é, ter o lance do cinema e o lance do teatro também. E aí eu tive a ideia, não foi ideia minha, na verdade foi da Isabela Thiago de Mello, filha do poeta Thiago de Mello. E a Isabela me chamou e disse: Ítala, tem um curso que está vazio, mas ele existe na universidade
aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que você é a pessoa certa para fazer aquela escola funcionar. Aí eu falei, bom, pode ser. Fui lá, olhei, eu falei, bom, estou entendendo. É claro. E criamos a Escola Técnica de Formação de Atores da Universidade, que foi durante 10 anos uma grande referência para jovens atores se manifestarem e terem seus créditos aceitos. Terminava o curso, eles tinham a carteira, você sabe muito bem disso, tinha a carteira do sindicato pronta para eles, tudo muito bem organizado, muito bem transado. Foram anos muito felizes esses ali. Você, Aí você, depois, você, você tinha uma diga, equipe maravilhosa com você, né? Fred sim, Tolipan, Alexandre Melo, Ana Varvac, Vitor Lemos, quem foi a minha professora também, a Tereza, a Tereza Tereza, Rocha. Você tinha uma equipe ali, acho que você conseguiu reunir os melhores do Rio de Janeiro e é colocar verdade. junto de você. Por isso que você conseguiu fazer um sucesso aquela universidade, né? Todo mundo, Foi, na verdade, todo mundo queria entrar lá. todo Eu, mundo. eu vejo muitos atores hoje que saíram dali, né? Sim, É, sim. E os atores do Rio, principalmente, quem é saíram. que saiu dessa escola? Você sabe quem? Que agora vai ser o nosso secretário de Cultura? Eu acho que ele foi teu colega, o Mário Frias. Não, o Mário não foi meu colega. Eu acho que o Mário Ele foi foi antes, antes de mim. foi antes de você. Eu acho que o Mário foi antes de mim. Eu lembro que tinha pessoas assim, eles antes, aí nós, depois Marcos Tardim, não lembro assim exatamente. Mas Ítala, aonde você se sente mais confortável de todas essas coisas? Você é uma geminiana que aonde coloca a mão, tudo vira ouro, É né? Eu acho verdade. que você tem esse poder de onde você toca, as coisas viram ouro, as coisas florescem. É uma energia feminina de um sagrado muito intensa. E aonde que a Ítala se sente mais confortável? Em Bom, teatro, eu vou te dizer uma coisa. Aonde eu me sinto assim, como se eu tivesse 10 anos de idade, porque foi a primeira coisa que apareceu na minha vida como desejo artístico, foi escrever. de Então, escrever. escrever. Então, na verdade, se eu entro nessa onda de do que me antecedeu a tudo artístico em mim, devo dizer que foi o escrever. O teatro é em seguida, porque foi um grande encontro, o meu encontro com o Fernando Peixoto. O Fernando foi um grande mestre para mim. O Fernando era um jovem, 24 anos, eu 18, 19. O Fernando era mais velho que eu. O Fernando era um sábio, uma pessoa que entendia tudo, sabia tudo, conhecia tudo. Eu vi, eu vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos o Fernando aprendendo alemão em disco lá em casa. E o Fernando se tornou tradutor de alemão. Sabe, uma capacidade inventiva muito grande e ele percebeu o potencial que eu tinha e que era bruto, porque eu não fui voltada para as artes, fui voltada tudo ao contrário. A arte aparece com ele, na verdade, na minha vida. E não tem tradição de gente de arte na minha família. Sim, tem uma poeta maravilhosa, a Lara de Lemos, seria minha segunda, terceira prima. Mas não tinha na família pai, mãe, assim, não. Era tudo muito mais. Meu pai era um homem muito culto.
E eu sou apaixonada por literatura que, que para mim é a literatura que me dá, que me traz sonhos, imagens, que é a literatura primitiva, a medieval, a literatura primeira, né? Essa que me dá, que é a mitologia. Então, a É, mitologia é muito. Hã? a A mitologia tem mitologia é muito. tudo a ver com esse sagrado feminino, né, Ítala? Tem tudo a ver, para mim tem. Tem tudo a ver. E, e é isso, o teatro, eu diria que tem uma certa, uma coisa meio mediúnica também com relação a mim. É, como se eu, eu físico, corpo humano, tivesse que me adaptar à entidade. É muito significativo isso que você está falando, Ítala, porque eu lembro que nas primeiras vezes que nós estávamos, nós já entrávamos na universidade e o primeiro período você já vinha nos dar aula, né? Eu Lembro dava aula. muito Lembro muito de você falando nas aulas a questão da mitologia, da espiritualidade, do processo de criação de Stanislavski. E você não era boazinha com a gente, não, viu, Ítalo? Você não era esse doce que. Você Eu não era. sei. Eu sei disso. Pode ter certeza. Isso era uma postura. Era uma postura que, senão, vocês acabavam comigo. Você não era. Você sempre foi uma mulher onde tinha muita potência, tudo que você nos colocava e nos ensinava, tudo isso era carregado de muita potência. Em contrapartida, tinha que ter muita disciplina com você. E isso traduz em tudo que, ao longo da universidade, a gente conseguia ver no que se era conduzido com os outros professores. Quando você fala do Fernando e do seu pai, me parece que eu tenho a impressão de que, mesmo que você não tivesse sido lapidada para estar em arte, o seu pai contava histórias mitológicas, o que, na verdade, trazia ao teu psicológico uma força brutal, né? É. E o seu marido te lapidando esse diamante para te colocar num lugar para dizer, ok, tá pronto. Então, você acredita mesmo que não existem providências? Porque se a gente for parar Eu para acho, eu pensar, acho que, eu acho que existe psicossincronicidade, como disse muito bem o Jung. A gente estudou sobre isso na oficina. O que significa essa psicossincronicidade? Eu penso que tem sim uma psicossincronicidade o meu, entre eu e a questão artística. Eu sinto que existe como se eu fosse o meu pai, quando deixou de brigar comigo, ele disse assim: eu entendi, você é uma pessoa vocacionada e você teve que seguir a vocação. Foi aí que ele me perdoou, quando ele entendeu isso. Ainda bem que ele entendeu isso, porque foi muito bem compreendido. Eu sou uma pessoa que entende de mitologia, que poderia sacar, ter essa sacação. Sim, entendo. Você teve que seguir a sua vocação, você não pôde deixar de fazer isso. E que, de certa forma, é a mesma coisa que ele fez quando ele saiu da Itália, com todo o histórico que ele tinha lá, porque lá era um histórico muito grande da família Nandi na Itália. Eles eram donos de uma região muito grande ali do Alto Adige, do Alto Piave. E deixar aquilo ali tudo para vir para uma terra desconhecida e fazer plantio, casar com uma brasileira,
sabe? É meio, como dizem os indianos, que é a origem do Nandi, do Oriente, eram kshatriyas, eram conquistadores. E, de certa forma, o que o meu pai fez na área da vitivinicultura, que ele foi um inovador, ele criou critérios diferentes de todos, ele foi criador da primeira cooperativa brasileira, que foi uma cooperativa vinícola Garibaldi, fundada por ele e mais outros colegas. Então, e isso, esse kshatriya, né, esse guerreiro, porque fazer uma coisa dessas é uma coisa de guerreiro. E é interessante porque, por outro lado, eu vou fazer todo o caminho do sacrifício, da dificuldade, de tudo, na área da arte. Eu vou fazer isso até que eu encontre o Zé Celso. Que o Zé Zé Celso, Celso. aí, o Zé Celso, na minha vida, é o parâmetro depois. Não tem como não dizer isso. Eu, Com quantos anos você com quantos anos você, desculpa, com quantos anos você estava quando você a primeira vez deu de cara com Zé Celso? eu Porque estava com Zé 21. Celso também sempre teve, sempre foi além, né? Além da vida, Zé. E Sim, o Zé não é um ser desse planeta. O Zé, eu digo sempre que o Zé não é desse planeta. Ele é um índio Cherokee, lá dos altos dos infernos, sei lá de onde ele é. O Zé é muito doido, muito forte, muito intuitivo. Então, é, então, tudo que tu aprendia, vamos poupar, aí vamos para. Tínhamos dinheiro, vamos para a França apresentar no festival. Estamos sem passagens, o governo brasileiro não deu as passagens, ninguém nos deu nada. Aí, disse, mas temos dinheiro, a gente está com dinheiro guardado para a próxima produção. Aí o Zé falou assim: vamos botar esse dinheiro para funcionar, comprar nossas passagens e vamos para esse festival. Quem não arrisca, não petisca. Vamos embora. Foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. Mas o Zé tinha essa coisa vanguardista, assim, antropofágica. Ele, ele fez isso, essa coisa, vamos dizer assim, meia bruta que eu tinha, ser elaborada, trabalhada, para que eu, inclusive depois, tivesse coragem de dar aulas, porque se eu não tivesse tido os mestres que eu tive na área da interpretação, na área desse, eu não teria conseguido fazer. Não ia conseguir. É que eu só consegui fazer aquela escola ser o grande sucesso que ela foi, e depois criar uma outra escola em Curitiba, que foi outro grande sucesso durante 5 anos, porque me deram material para criar. E aí eu criei. Tanto o Requião, o Roberto Requião, que era governador, que queria ter um núcleo de cinema lá, e que me chamou sabendo que eu tinha feito aqui. E eu disse, fui para lá, conversei com ele, e eu disse, ok, eu acho que tu tem que criar uma universidade. Vamos fazer aqui o que é a escola de Santo Antônio do Santo Antônio de Cuba, a escola de cinema cubana, que é a maior escola de cinema do mundo, até hoje é. Também Coppola, todo mundo, todos os grandes diretores foram dar aula lá, então tem que ser. O salão nobre dele se chama Salão Glauber Rocha. O Glauber deu aulas lá. E então, eu estava te falando do que eu não me lembro. Por que eu fui parar em Cuba? Havana, eu estava falando com você sobre. vamos continuando. Você está falando tanto que eu estou aqui, eu e quem está assistindo, a gente está embriagado. Para você, então, ser atriz sempre foi um ato latente, né?
um eterno lapidar de alma. Eu acredito que sim, que sempre foi uma coisa. Eu tinha um lado que era meio fora do normal das meninas da minha idade. Eu lia um pouco além delas, eu lia muito mais. A minha cultura livresca era muito grande. Para uma menina que nasceu na sétima légua, eu nasci na sétima légua, não tinha nome, era uma fazenda grande do meu pai. E, e, e eu, de repente, chegar onde cheguei é uma coisa muito a se perguntar como possível ter saído da sétima légua e fazer essa escala toda. Então, eu acredito que existem, sim, eu acredito em milagres, para começar. Eu Então, e esse lado seu, é bem bacana você falar isso, porque você também tem uma trajetória linda, que é ir para a Índia, né? Ir lá desenvolver mais ainda a sua espiritualidade. A questão de ir para a Índia tem a ver com desenvolvimento de espiritualidade, tem a ver com essa questão de você sentir os milagres, porque tem a ver com a sua grande trabalhar de intuição. Como é que não, você chega à Índia? através do meu nome, porque quando eu estava em Veneza, quando eu fui estudar na França, eu fui encontrar a minha família, que é ali em Veneza. E eu fui numa exposição que estava fazendo um grande sucesso. E a minha família me levou nessa exposição sobre a Índia. E ali eu descubro que num nicho, tinha um livro, que era o primeiro Kama Sutra escrito à mão, papel papiro, assim, uma coisa enorme. E escrito Nandi, Nandi, o meu nome, o meu sobrenome. Aí eu fiquei impactada com aquilo, falei, pô, Nandi, Nandi. Aí chamei aqueles caras que cuidam ali, que explicam pra gente as coisas. Era um indiano que falava correntemente 3 línguas. Eu perguntei o que que era aquele Nandi. Aí ele falou assim, Nandi Bu, é a vaca sagrada. Aí eu mostrei para ele a minha identidade, que eu era Nandi. Ele falou assim, You are Nandi and you coming from Brazil? Ele aí pirou da cabeça assim e falou, você é Nandi, que é o nome da vaca sagrada, e você veio do Brasil? Ele pirou. Bom, aí eu cheguei na Espanha, contei para minha irmã, que estava morando lá em Madrid, aí nós mandamos fazer uma árvore genealógica. E não deu outra depois de um ano, porque Granada é conhecida como a cidade que tem o maior lance de biografias de árvores genealógicas da Europa. Um ano depois vem o resultado, sim, sem dúvida. Nandi surge na Índia, são kshatriyas, eles são guerreiros, que pelo Estreito de Gibraltar se firmam no sul da Espanha, e ali eles criam um nome forte e invadem, fazem a invasão moura por Veneza e se instalam em Veneza, que é a história da minha família, a história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, estava ali. Então, eu fui atrás de Nandi, comecei a estudar hinduísmo com o professor Hermógenes, que é um mestre hinduísta, e depois de 10 anos que a gente estava trabalhando juntos, eu achei que estava com cabeça para fazer um roteiro sobre a Índia, que era o meu objetivo. Eu queria ir atrás das minhas origens. E quando eu voltei, contei para o meu pai e disse, pai, você sabia que Nandi não é latino, é sânscrito? E que Nandi quer dizer literalmente alegria. É o nome Nandi. A vaca sagrada é sagrada porque ela é alegria. Ela é Nandi. Falei, você sabia Você, disso? você é filha Aí meu pai, caçula, né? não, a mais velha. A Eu sou mais a mais velha. velha. É. O meu pai falou, eu sabia, sim, sim, sabia de Nandi, sânscrito, sabia.
Assim, você fala, pai, você nunca falou isso. Eu tive que ir a Veneza escrever isso para você me dizer sim, que você sabia. Ele falou, mas quer dizer, nunca ninguém teve interesse pela Índia. Quem é que ia estar interessado na Índia? Em 90, quando eu fui à Índia, já era uma aberração. O que você vai fazer na Índia? Hoje em dia não é mais isso. Mas era. Aham. O que você vai fazer na Índia? Eu na Índia simplesmente fui buscar o caminho dos deuses, onde é que estavam as coisas sagradas todas. E eu não podia ter feito nada melhor na minha vida do que ter conseguido realizar isso. Você E, acha que ali divide alguma coisa na tua trajetória artística, Ítala? O fato de você ter ido para a Índia te olha, potencializa mais como atriz, como mulher? Era esse o momento? era, era aquele momento, sim, foi demais de bom. Era esse momento, sim, foi um período muito fértil, muito místico, inclusive, porque nesse momento que eu estava com passagens para a Índia, eu estava no ar, no Pantanal, eu estava no ar. Aí eu cheguei para o Jaime Monjardim, para o diretor, eu estava fazendo o papel principal, a Madeleine. A Eu cheguei para o Madeleine, Jaime, a cena da eu cheguei, Madeleine maravilhosa. Eu acho que foi a Madeleine batendo na irmã, que a irmã é, tinha traído com o seu é, esposo. Você dá uma surra na Madeleine, muito incrível. Eu lembro dessa cena, Madeleine. Outro agora você grande imagina, personagem. agora você imagina eu chegar para o Jaime Monjardim e dizer assim, Jaime, pede para o autor matar o personagem porque eu tenho que editar a novela. Eu vou para a Índia. Ninguém fez isso Imagino. até hoje. Ninguém fez isso. Não, Você, o essa Jaime me perdoou. O Jaime me tipo, perdoou. O Jaime me perdoou. Mas o autor, não. O Benedito Guimarães, não. Ele não me perdoou até hoje. E eu, quando assisti pela primeira vez o Pantanal, que eu nunca tinha visto, numa das reprises, eu já tive duas ou três, eu, quando vi o Pantanal, eu entendi o quanto deve ter sido duro para ele perder o meu personagem. Porque o meu personagem era um personagem absolutamente maravilhoso. Ela cair num desastre de avião, de helicóptero, ela cairia. Eu pedi para morrer ali. Se eu não tivesse morrido ali, a história continuaria da seguinte forma: ela cairia na mata, no Pantanal, o velho do Rio encontrava ela perdia a memória e ela se tornava uma grande pantaneira, companheira do velho do Rio. ó, Até, estão falando até que ela. aqui, oi, Ítala, estão aqui Ah, já enlouquecidos, já botando comentários da eterna diga. doutora Júlia. Ah, meu Deus do céu. Que Imagina personagem se, maravilhoso. imagina se as pessoas também não vão lembrar de doutora Júlia, que foi outro grande, foi um ícone, né? Doutora Júlia dos Mutantes foi. É Foi. verdade, Ítala, que você foi convidada para ir numa escola e com o personagem da doutora Júlia você se sentiu um pouco acuada com isso? É verdade esse negócio? Não, é o seguinte, eu tinha escolas que me convidavam e eu tinha medo. Eu falei, meu Deus, está todo mundo odiando essa mulher. O que eu vou fazer naquela escola? Eu falei para o pessoal da Record, eu falei, ó, não acho que seja conveniente, pode ser mal. Não, tem que ir porque eles querem muito. Eu fui. Gente, eu fiquei pasma, porque todas as crianças queriam ser mutantes. Todas, todas. Nenhuma estava contente com a sua situação. Todas queriam ser mutantes. Não teve uma criança que não quisesse no encontro que eu fui na sala de aula, não teve uma que não quisesse ser mutante.
Tem o Cauã aqui falando, doutora Júlia, me faz ficar invisível. Ô, Cauã, querido, pode escrever, vou te fazer ficar invisível. Não, essa Ah, novela era muito boa. Eu estava conversando agora, a semana passada a gente fez uma live com o Tiago Santiago, o autor da novela, e aí a gente começou a rir, porque a personagem, ela não morre no avião que explode. E quando explode o helicóptero em cima de Foz do Iguaçu, ela não morre ali. Ela volta para a novela assim, mas, Tiago, o helicóptero explodiu. Ela estava dentro. Não, não. Ela não morreu. Ela caiu na água e nadou e se safou. E, cara, assim, não pode ser possível isso. Não, não, com certeza. Não aconteceu nada com ela. Fica tranquila. E ele faz ela voltar. Ele faz ele ela não voltar. E queria isso. Ele não queria ela matar ela volta. de jeito nenhum. E o último texto dela, ela morre no final da novela. E o último texto dela, ele me fez eu decorar o ser ou não ser do Hamlet. Eu morri falando o texto do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Ele me fez eu decorar esse texto. Eu falei, meu Deus do Que céu, que beleza. incrível. Muito bom, muito bom. Se fosse para Muito você bom mesmo. falar hoje, Ítala, meio tudo que a gente está vivendo, né, com tanta maturidade e vivência, esse momento estranho que a gente está vivendo, Uhum. o que você diria para as pessoas que vão ver essa live, que são artistas, que querem seguir a arte? Você, que é uma pessoa que a gente já percebe de muita fé, que recado que você daria para nós todos nesse momento? Olha, eu diria que não é o momento para se desesperar, não. Quem se desesperar vai perder, porque essa limpeza é necessária, ela é altamente necessária. Algo que foi criado pelo ser humano no laboratório lá em Maryland. Isso você sabe na Itália, que ninguém conta essa história. E, enfim, segundo o hinduísmo, é uma virada necessária quando estamos saindo de uma era de ferro e passando por uma era de ouro. Essa passagem, o mundo é um círculo. Divide ele assim, aí tu tem ouro, prata, bronze, ferro. Nós estamos nessa. Esse movimento é cíclico, é eterno, nunca terá fim. Tudo se transforma, nada se perde. Nessa a idade de ferro, que é comércio, dinheiro, guerras, racismos, tudo isso é o ferro. O COVID, esse vírus, ele faz uma coisa super estranha, que, que bate muito com essa filosofia hinduísta. Essa era de ferro, ela vai desaparecer para que possa surgir uma nova era dourada. Esse é um plantio novo. É como se você arasse uma terra para um novo plantio. Tem que compreender assim. Quando você faz vai arar esse terreno, você vai levar junto plantas boas e plantas que não são boas. Mas fazer essa arar essa terra é necessário. Ela é necessária. Faz parte dos Exatamente. tempos. Faz parte dos tempos. Bom, então a gente também pode ser levado por ingenuidades que tenha feito ou não, ou conseguir passar para o outro lado, que é
vencer este processo. E esse processo a gente só pode vencer. Não é pelos direitos humanos. Os direitos humanos estão contaminados. Os direitos humanos estão contaminados. O que importa são os valores humanos. Exatamente. Os valores humanos são o que importam. Os valores humanos básicos são 5. Ação correta, agir corretamente, verdade. Não violência, amor e paz. Esses são os 5 pilares dos valores humanos. Se você ensina isso nos colégios, você não precisa ter polícia no futuro. Todo mundo vai andar reto, vai andar para o lugar certo. Então, o que eu quero dizer é que é inevitável essa passagem. Ela faz parte do processo. Quem desesperar e quem fez merda vai se fuder. Verdade. Vai se fuder. Porque vai vir tudo para tona. Não tem como apagar. Porque essa época é a época da verdade. Tudo vem à tona, tudo está transparente. Ítala, você não pode parar com seus vídeos da série Valores Humanos. Eles são incríveis, eles são muito bacanas. Ele pega todas as idades, sabe? Criança pode assistir, adolescente. Os nossos adolescentes hoje estão tão vazios, né? Estão tão sem valores. E aqueles vídeos que você faz, eles são rápidos, eles são tão bacanas de você ver uma pessoa que já tem uma experiência de vida ali na sua frente, falando, vem cá, acorda, olha isso aqui que eu tô te falando. É quase como uma mãe dizendo, só que as mães hoje em dia são muito jovenzinhas e acabam tendo uma relação com o filho, às vezes até de disputa, o mundo tá muito louco mesmo, sabe? Então você não pode parar com aqueles vídeos. Uma coisa que eu te peço, eles são incríveis, eles atingem muitas pessoas. E eu acho que hoje, a gente tendo essa questão do Instagram, das redes sociais, tão facilmente, a gente tem que colocar coisas boas dentro das redes sociais, coisas de conteúdo. E é incrível aquilo, Ítala, é incrível. Não, eu sei. Um dos maiores desejos que eu tenho é porque eu tenho todos os 80 cartazes. Eu recebi essa doação da Itália, com os valores humanos. É um grande desejo meu realizar isso. Ainda tenho uma mala de coisas para fazer. Tenho um monte de coisas para fazer. Ah, meu Deus, muito bom, muito bom. Um bom momento mesmo. Foi excelente esses dias aqui, a gente ficar aqui sempre fazendo essa mesma coisa. E eu escrevi muito, foi muito bom. Escrevi um outro livro de contos, estou escrevendo um outro livro de contos. E tem sido bem fértil também esse trabalho, muito legal. Tenho cozinhado muito, que é muito bom, e tenho feito boas meditações. Tenho feito boas meditações. Tenho gostado disso. E, querida, é você se manter alerta, aceitar que se vê. Quando a gente fica sabendo, olha que coisa incrível. Você fica sabendo que o coronavírus, esse vírus, ele se instala. E o grande problema é o que ele causa no sangue, porque é o seguinte:
nós temos ferro dentro do nosso corpo. A gente tem todos os elementos, né? Tem zinco, tem ferro, tem BDP, tem tudo. E quando ele se instala, ele faz o ferro que tem que sair do corpo, não sai, vai para o pulmão. Por isso que o coronavírus é um problema sério, porque ele contamina o pulmão de uma forma fora do comum. E olha só, é a questão do ferro, essa coisa da era do ferro. Até no sangue ela aparece. Não é, não é incrível isso? Eu, quando soube que tinha esse processo no coronavírus, na parte sanguínea, falei que coisa impressionante isso, porque é um momento em que o ferro, o ferro não consegue mais se manter onde ele está. Coisa estranhíssima isso. Bom, eu só não imaginava que a Terceira Guerra Mundial ia ser assim. Verdade, verdade. Ítala, a gente tá aí, o Instagram derruba. Se você quiser, a gente pode fazer um segundo ato, porque esse papo tá incrível e eu sei que Ah, você tem muita coisa para dizer para gente. O que que a Sofia, que é para quem está aqui e não sabe, a Sofia, eu acho que é a tua única neta, né, Ítala? é, a minha única neta. É. O que que a Sofia representa e te traz para a vida? Porque ser mãe é uma delícia, né? Hoje eu tenho um filho de 8 anos, é um barato ser mãe. E eu lembro que o Juliano, e até hoje te acompanha, né? Ele é o teu parceirão, né? Mas o que é ter uma neta? O que a Sofia representa na sua vida? Vocês têm bastante aproximação? Vocês sempre ficam juntas? O que que ela representa para você? Sim. A gente fica muito, muito juntas. A gente tem um diálogo muito forte desde pequena. Eu me lembro quando, muito inteligente, a Sofia aprendeu a jogar xadrez com 6 anos. Ela jogava que nem adulto, era demais, demais, demais. Ela acabava comigo sempre. No início eu que acabava com ela, mas ela consegue acabar comigo. Ela é fogo. No xadrez ela é fogo. Então, ela tem esse lado, ela é muito, muito na dela, muito, muito dona de si, sabe o que quer. Ela é meio líder. Ela não abusa desse poder dela. Ela é humilde. É uma pessoa, é uma pessoa muito cheia de desenha que é uma coisa absurda, desenha que é uma maravilha, dança que é uma maravilha, canta que é uma maravilha. É uma artista já, né? Vai poder escolher o que ela quiser, porque ela tem muitas possibilidades, muitas possibilidades. E o que é bacana, né, Ítala, que ela já cresceu podendo ter uma liberdade a mais para a escolha do que quer ser no mundo, sendo desenvolvida dentro da arte já desde pequena, né? Eu É, costumo é, dizer que até você como uma educadora, os currículos brasileiros de escola, deveriam colocar teatro, dança, música para as crianças desde muito pequenas, né? sim. Isso seria maravilhoso. A Sofia faz balé desde os 8 meses, 9 meses, um ano. Ela estava fazendo balé e uma professora excelente. Isso deu a ela uma base. Ela é uma pessoa que tem base, a Sofia. Mas isso vem do corpo dela, do treinamento dela corporal. Ela é muito, muito, ela dirige muito bem o seu próprio espaço, que é o seu corpo. E tem essa coisa estranha, né, nessas crianças, nessa faixa etária, o que elas entendem de computação.
É uma coisa fora do comum. Eu fico pasma de ver, porque realmente ela sabe coisas demais. Ela entende Eles são bem muito. espertos, né? Teve uma Deve cena, muito. Ítala, jamais esquecerei, que foi um aniversário que eu fui seu, os alunos foram, na verdade, né? Que foi numa boate em Botafogo, num terraço de uma boate, estávamos comemorando o seu aniversário, você rodeada com seus amigos, estava o Pitanga, estava o Pedro Camargo, o saudoso Pedro Camargo, né, querido. Tinha mais, não lembro mais quem estava perto, e tinha o cara mais lindo da faculdade, que todas as meninas queriam pegar. E quem estava pegando era você. E, Quem era e ele? eu não lembro o nome dele, mas era o cara, era um moreno de olhos verdes. O cara era um bofe, a coisa mais linda. E você estava com ele. E numa hora você estava com a mesa e ele um pouco incomodado, querendo ficar com você, e você cheia, rodeada de homens e os teus amigos ali conversando, tá? E a gente foi chegando mais perto para tirar a foto. E ele chega, ai, vamos para lá, vamos dançar. E você toda classuda, como você sempre foi, né? Meu amor, você pode ir, eu estou ótima aqui. Gente, eu falei, meu Deus, que poder que essa mulher. Ali, Ítala, eu falei, cara, essa mulher é a mulher mais sensacional que eu conheci na minha vida. Porque tinha a mulherada toda novinha ali, você já tinha talvez um pouco mais de maturidade do que nós, pegando o gato, mais gato que todo mundo queria, e, e, e super segura, sabe? Assim, tipo, meu querido, eu não vou sair daqui, que eu tô super bem para ir dançar. Vai lá se divertir, vai, depois eu vou. Eu achei aquilo tão incrível que eu falei, gente, realmente eu escolhi uma pessoa para ser minha ícone. É, porque é tão forte nessas. Porque a tua vida é marcada por todas as transgressões, não só no cinema, no teatro, na televisão, mas quando eu pergunto do que é a Sofia para você, é uma referência de mulher, né? É uma outra geração com um outro tipo de mulher. E Completo. que eu acho que a Sofia vai ter uma mulher tão forte do lado dela, ensinar as coisas da vida, da arte, da própria, da sua própria psique, que é lindo, sabe? Que é maravilhoso. Ela que vai ter que aproveitar essa avó maravilhosa que ela tem, né? Tão completa, tão. Ela se aproveita muito bem, pode ter certeza. A E, gente se dá muito bem, morre de rir. Ela é muito e engraçada. essas todas histórias suas de transgressão é o que faz a gente hoje poder conversar e, como mulher, não precisar tirar o brilho da outra, né? É, Eu creio que esse momento que a gente teve aqui de um bate-papo, você foi uma pessoa extremamente generosa, de uma, uma de um carinho com todos nós que conhecemos a tua arte, de poder estar no seu espaço, de poder entrar na sua casa, de poder entrar na sua história, num momento como a gente vive hoje. Então, eu só tenho a agradecer essa tua generosidade, essa mulher belíssima que você se transformou e ao longo do caminho vem se transformando, né? A gente só tem mais 25 segundos. O Instagram depois derruba. ai, sim. Então, me diga, eu quero saber de você. Você faz o que ali, aí onde você está agora? Eu Você sou tem. professora e
coordenadora do Cine Teatro. Eu quero você aqui em Santa Catarina com uma festa.